Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, todo mundo tem, mas cada um carrega de um jeito, né? O passado. Às vezes ele é, sei lá, um álbum de boas memórias, outras parece mais uma mochila de pedras que a gente carrega e nem percebe. A questão é por que, né, às vezes é tão difícil só seguir em frente. E para investigar isso, a gente tem em mãos duas pistas, assim, bem diferentes. A primeira é uma frase curta, bem cortante, de um livro com um título que já diz tudo: O passado que você não solta te prende. A segunda vem de um lugar, assim, completamente distinto, um trecho do livro de Hebreus da Bíblia. Então, a nossa missão aqui é tentar entender como essas duas visões, uma mais psicológica e outra espiritual, podem ajudar a gente a decifrar esse enigma, sabe? De como se livrar dos pesos para, enfim, poder avançar. É uma combinação muito intrigante, né? Porque, à primeira vista, parecem mundos completamente opostos. Mas o que eu acho fascinante é que ambas usam imagens e metáforas muito fortes para falar da mesma coisa. Uma fala de uma luta de poder, sabe? Quase uma batalha interna. A outra fala de uma maratona, de movimento constante. E é justamente nesse choque entre as duas imagens, a luta e a corrida, que talvez a gente encontre as ideias mais interessantes hoje. Ok, então vamos começar por essa luta interna. A citação do livro é, nossa, direta, quase um soco no estômago. Ela diz: o que você pode deixar para trás, você domina. O que você não pode deixar para trás, domina você. Sabe, a primeira vez que eu li isso, a palavra que pulou para mim foi domina. Não é influencia, não é afeta, é domina, é uma palavra absoluta, né? Ou você tá no comando, ou você é tipo um súdito do seu próprio passado. Mas sendo bem honesta, a parte que me incomoda um pouco é o deixar para trás. Parece simples demais. Alguém que passou por um trauma profundo ou uma grande perda não pode simplesmente decidir deixar para trás, certo? Parece que a frase ignora a complexidade da dor. Eu entendo perfeitamente essa reação, e eu acho que a chave está em não interpretar deixar para trás como esquecer, ou fingir que não aconteceu. Talvez seja mais sobre soltar a carga, sabe? A dor, a memória, ela continua ali. Ela faz parte da sua história, mas ela deixa de ser o leme que guia o barco. E é aí que a palavra domina se torna tão precisa. Quando algo te domina, não é que você pense nisso de vez em quando. É que aquilo se torna o filtro através do qual você vê o mundo. Um filtro, como assim? Pensa, sei lá, num erro profissional grave que alguém cometeu anos atrás. Se essa pessoa não consegue deixar para trás, ela pode recusar uma promoção hoje, não por falta de competência, mas porque a voz daquele fracasso antigo grita no ouvido dela. Você não é bom o suficiente, vai errar de novo. O passado, nesse caso, não é uma memória, é o chefe dela. Ele está tomando as decisões de carreira no presente. O mesmo vale para relacionamentos. Alguém que foi traído e não processou isso pode sabotar uma nova relação saudável porque o medo do passado está no controle, procurando por sinais de perigo onde eles nem existem. É essa a dominação. O passado deixa de ser um evento e vira uma identidade. Entendi. Não é sobre apagar a memória, mas sobre tirar o poder dela. E isso se conecta perfeitamente com o título do livro. O passado que você não solta te prende. A imagem é de uma prisão. Mas o que você está dizendo é que nós mesmos seguramos a chave da cela? Exatamente. A imagem da prisão é perfeita, porque uma prisão limita seus movimentos, seu campo de visão, seu futuro. E a citação nos confronta com uma verdade bem desconfortável. Em muitos casos, somos nós que nos recusamos a girar a chave. Não por maldade, mas por medo, por hábito. Ou porque, de alguma forma, aquela dor se tornou uma parte tão central de quem somos que a gente não sabe quem seria sem ela. Então a liberdade aqui não é ter um passado perfeito, mas conquistar a soberania sobre o seu passado imperfeito. E essa conquista, segundo a citação, começa com essa atitude de soltar. A nossa outra fonte de hoje troca essa metáfora de imobilidade, de estar preso, por uma de movimento intenso. A gente sai da cela e vai parar numa pista de atletismo. O texto é de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, diz assim:
Visto que estamos rodeados por tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de qualquer coisa que nos atrapalhe e do pecado que tão facilmente nos enlaça e corramos com perseverança a corrida que Deus nos propôs. A mudança de cenário é total. A linguagem é toda sobre ação. Livremo-nos, corramos. A energia é outra. Mas a primeira coisa que me chama a atenção, antes mesmo da corrida, é essa grande multidão de testemunhas. Confesso que minha primeira reação a uma multidão me observando é de ansiedade. É como fazer uma prova importante com 1000 pessoas te encarando e esperando você tropeçar. A pressão parece imensa. É uma reação muito natural. No nosso mundo de redes sociais, ser observado quase sempre tem essa conotação de julgamento, né? Mas para entender essa frase, a gente precisa olhar o capítulo anterior do livro de Hebreus. O capítulo 11 é o que muitos chamam de a galeria dos heróis da fé. É uma lista de homens e mulheres do passado que enfrentaram dificuldades absurdas, perseguições, dúvidas, e mesmo assim perseveraram. Então, quando o autor diz que estamos rodeados por eles, a imagem não é de juízes com pranchetas na mão. A imagem é de veteranos, de campeões que já terminaram a corrida e agora estão na arquibancada, torcendo pela gente. Isso muda completamente a perspectiva. Não é uma plateia crítica, é uma torcida de veteranos. Eles não estão lá para apontar os erros, mas para dizer, nós conseguimos, vocês também conseguem. Exatamente. A mensagem é de legado e encorajamento. Você não é o primeiro a sentir medo, a ter vontade de desistir. A sua luta faz parte de uma história muito maior de resiliência, e é com essa torcida inspiradora ao fundo que o texto dá o comando principal. E ele divide os pesos em 2 categorias. Certo. Livremo-nos de qualquer coisa que nos atrapalhe e do pecado que tão facilmente nos enlaça. Parece uma distinção importante. A primeira parte, qualquer coisa que nos atrapalhe. No grego original a palavra é onkos, que significa peso, massa, embaraço. Pensa num maratonista. Ele não vai correr usando um casaco de inverno e botas pesadas. O casaco e as botas não são moralmente errados, não são um pecado, mas são um peso morto. Atrapalham, drenam energia, sabe? Tornam a corrida desnecessariamente difícil. Na nossa vida, esses pesos podem ser um rancor que a gente alimenta, um perfeccionismo que nos paralisa, um relacionamento que suga nossa alegria, até um excesso de nostalgia que impede a gente de viver o presente. São bagagens inúteis que a gente insiste em carregar. A bagagem extra. Faz sentido. E a segunda parte, o pecado que tão facilmente nos enlaça. A imagem aqui parece diferente. Enlaçar-me soa como algo mais ativo, como uma armadilha. Perfeito. A palavra grega aqui, euperistatos, tem a ideia de algo que se enrola facilmente ao redor. A imagem não é de um peso que você carrega, mas de uma corda que se prende nos seus pés enquanto você corre, te fazendo tropeçar. É mais traiçoeiro. Representa aqueles padrões de comportamento destrutivos, sabe? As falhas de caráter que sempre voltam para nos derrubar no mesmo lugar. Aquele vício, aquela explosão de raiva, aquela tendência à desonestidade. Se o primeiro é um peso que a gente pode escolher largar, o segundo é uma armadilha que a gente precisa aprender a desarmar. E o texto é claro. Para correr bem, é preciso lidar com os 2. E depois de se livrar de tudo isso, o comando final é corramos com perseverança. Não é só corra. A adição da perseverança parece fundamental. Sugere que se livrar dos pesos não é a linha de chegada, é só o aquecimento. É o ponto central. A vida nessa metáfora não é uma corrida de 100 metros, onde tudo se resolve numa explosão de esforço. É uma ultramaratona. E qual é a principal qualidade de um ultramaratonista? Resistência. Perseverança. É saber que haverá subidas, cãibras, momentos de exaustão, vontade de parar. A perseverança é a força que te mantém em movimento quando o entusiasmo inicial acaba. E se a gente lembrar do contexto histórico, dos primeiros cristãos enfrentando perseguição, essa ideia de correr com perseverança ganha uma força tremenda. Não era uma corrida metafórica no parque. Era uma questão de sobrevivência física e espiritual. A liberdade dos pesos não era para poder relaxar, mas para ter a resistência necessária
para enfrentar a longa e dura jornada à frente. Ok, então a gente tem essas duas peças no tabuleiro. De um lado, uma citação que nos dá um diagnóstico quase clínico. Ou você domina seu passado, ou ele te domina. Uma luta de poder interna. Do outro, um versículo que nos coloca numa maratona, com uma torcida e nos dá um plano de ação. Se livre dos pesos e corra com resistência. Elas parecem vir de universos diferentes. Como é que elas se encaixam? Eu vejo da seguinte forma. A diferença entre o diagnóstico de um médico e o plano de um fisioterapeuta. A primeira citação é o médico que faz o exame e te diz de forma clara e direta: você tem uma condição que te impede de se mover livremente. O nome dela é dominação pelo passado. É um diagnóstico poderoso que te força a encarar a realidade da sua situação. Certo, ela aponta o problema. É o quê? Você está presa e a razão é essa. Ponto. Exatamente. E aí entra a segunda fonte, como o fisioterapeuta. Ela diz: ok, agora que sabemos o problema, este é o plano de reabilitação. Primeiro vamos nos livrar desses pesos que estão forçando sua articulação, depois vamos começar a fortalecer seus músculos com o exercício contínuo, a corrida, e não se preocupe, você não está sozinho, há uma comunidade de apoio torcendo por você. Uma fonte identifica a prisão, a outra oferece um mapa para sair dela e um motivo para correr livre. E esse motivo parece ser a chave, né? A primeira citação é muito focada no eu. Você domina ou é dominada por aquilo que você não solta. É um processo bem introspectivo. A segunda, embora também exija uma ação pessoal, livremo-nos, insere essa ação num propósito maior. A gente não se livra dos pesos por se livrar. Se livra deles para poder correr a corrida que nos foi proposta. Essa é a conexão brilhante entre as duas. A primeira nos dá a chave da autonomia pessoal, o poder de deixar para trás. É sobre autodomínio. A segunda pega essa autonomia e a direciona. Ela diz que a liberdade não é um fim em si mesma. A liberdade é o pré-requisito para o propósito. A gente conquista o domínio sobre o passado não para poder ficar parado em paz, mas para poder se mover em direção a um futuro com significado. Juntas, elas nos mostram que superar o passado não é a linha de chegada, é apenas o tiro de largada. Faz todo sentido. Então, no fundo, a questão não é só sobre se livrar do passado, mas sobre encontrar um propósito tão forte que nos puxe para o futuro com mais força do que o passado nos prende ao que já foi. A corrida precisa valer a pena. Precisamente. Isso me leva a um último pensamento, uma provocação que fica ecoando justamente da última frase do texto de Hebreus. A corrida que Deus nos propôs. O que tem nela? A palavra proposta. Ela sugere algo que foi colocado diante de nós, um percurso. Mas o que isso significa na prática? Isso abre duas possibilidades fascinantes e muito diferentes. A primeira é que existe um caminho único, um destino pré-determinado e específico para cada um de nós, como se Deus tivesse desenhado uma pista de corrida exclusiva com curvas e obstáculos sob medida para nossa vida. Nossa tarefa seria, então, descobrir e seguir essa pista. E a segunda possibilidade? A segunda é que a corrida proposta seja um desafio mais universal. Talvez a pista seja a mesma para todos, a vida com suas alegrias e dificuldades, mas cada um de nós deve correr à sua maneira, com seu próprio estilo, ritmo e estratégia. Nesse caso, o propósito não seria encontrar um caminho pronto, mas criar o nosso próprio caminho dentro da arena da vida. A beleza da frase está em nos deixar com essa pergunta. Estamos aqui para seguir um mapa ou para desenhar um? Estamos correndo numa pista já definida ou estamos definindo a pista enquanto corremos? Talvez a resposta não seja uma ou outra. Talvez a própria jornada de correr, com perseverança, seja a forma como a gente descobre e cria o nosso propósito ao mesmo tempo. E essa é uma reflexão que vale a pena carregar, não como um peso, mas como uma bússola para a longa corrida que temos pela frente.